das santas armas da cruz. Eu adoro as santas chagas de Jesus. Eu adoro o sangue vertido na cruz, que gera conversão, nos conduz à salvação. Convido você para mais esse momento de oração das Santas Armas da Cruz. E hoje vamos rezar: a justiça sai com os condenados, rumo ao Monte Calvário. Jesus, ele caminha para a morte, o Rei do céu, o Filho unigênito de Deus, carregando a cruz nas costas. Então, convido você que está aí em casa rezando conosco a contemplarmos isso. O Rei do céu caminha para a morte. E ele saiu para aquele lugar que se chama Calvário, o lugar onde eram crucificados as pessoas que eram ladrões, as pessoas que eram condenadas pela justiça da época. Então, eu convido você a acompanhar o Senhor. E vamos pensar sobre isso. A multidão que o segue ao longe. Um espetáculo horrendo. Uma coisa que causa sofrimento só de ver. Jesus com a cruz nas costas, sendo chicoteado. O povo temeroso, outras pessoas o condenando. Uma coisa horrenda. Se colocarmos a nossa pessoa nesse lugar, no lugar de Jesus, isso é um sofrimento muito grande. E um Deus que sofre ao extremo. E este é o Messias, que há poucos dias foi aclamado Salvador do mundo, pelo mesmo povo. Então, como será que Jesus sentiu em ver tudo isso acontecer com o mesmo povo, o povo que ele conhecia? E ele foi recebido pelo povo com aplausos e bênçãos no dia da aclamação. O povo cantava para ele: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E agora preso, escarnecido, amaldiçoado por todos, com uma cruz nas costas para morrer, como um malfeitor. Olhando para a nossa atualidade, quantas vezes as pessoas são condenadas injustamente? São mal faladas, são acusadas de coisas que não fazem. Assim aconteceu com o Senhor. E Jesus viveu tudo isso como um cordeiro por causa do excesso de amor de um Deus supliciado pelos homens que gritavam contra ele. E trazendo para a nossa atualidade, qual seria a minha reação, a sua reação diante das condenações deste mundo? Diante das pessoas que falam coisas que nós não fizemos. E eu acho que a gente precisa pensar de uma forma profunda. Ô Jesus, tarde eu te amei. Quantos anos da nossa vida nós ficamos sem conhecer a presença de Jesus na nossa vida? Falar para o Senhor: Jesus, fazei que o restante da minha vida eu saiba te amar verdadeiramente. Buscar esse relacionamento com o Senhor, falar: Senhor, eu consagro a Ti toda a minha vida, toda a minha vontade, toda a minha liberdade.
E às vezes achamos difícil falar para o Senhor que estamos à disposição dele. Disponde de mim, Senhor, como te agradar. Então, coloque a sua vida na presença do Senhor. Jesus, toma conta da minha vontade, toma conta dessa minha liberdade, que às vezes a minha liberdade está desordenada. Senhor, vem dar ordem em tudo isso na minha vida. Pede ao Senhor, eu te peço, Senhor, eu espero pelos merecimentos da graça. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor é misericórdia. E Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu para habitar no nosso meio e alimentar a nossa alma. E peça pela tua casa hoje, fala, Senhor, adentra a minha casa com todo o poder do teu sangue, com toda a tua misericórdia. Porque o Senhor é um Deus de amor. E todo aquele que vive o seu amor, vive no Senhor. Então peça ao Senhor essa graça. Vem viver em mim, vem viver em minha casa. E voltando para a nossa vida, Deus, ele dá recursos internos para neutralizar os defeitos herdados. A gente fala assim, nossa, mas eu não sei por que eu sou assim. Por que eu tenho esses maus costumes? Por que eu vivo essas desordens? Porque eu vivo um alcoolismo, porque eu vivo numa depressão, numa ansiedade. Por que eu sou tão rude com as pessoas? E o Senhor, ele nos dá recurso para a gente sair desses defeitos, né? Porque podem ser cuidados por muitos meios. A gente deve pensar muito, né? Como eu estou usando meu livre-arbítrio? Como está a minha saúde, o meu sistema imunológico? Qual é o meu nível de coragem, de vontade de viver? A minha aceitação da vontade de Deus? Porque tudo isso são dons de Deus para ajudar na luta contra o pecado ancestral. Aquele pecado que eu herdei na minha natureza. A minha família vive assim, eu também vou viver assim. E pelo poder do sangue de Jesus Cristo, vamos renunciar. Eu convido você, fala, Senhor, eu renuncio a toda tristeza que habita dentro do meu coração. Eu renuncio a todos os momentos de revolta, a autocondenação, a facilidade que eu tenho de achar que eu tenho culpa, a autopiedade, o complexo de inferioridade, Senhor. Jesus, eu renuncio a todas as minhas carências, a falta de perdão. Então, peça ao Senhor. Peça pelas pessoas da sua casa que passam por todas essas coisas. Fala, Senhor, visita o povo da minha família. Cura, liberta essas questões. Jesus, derrama do teu sangue poderoso sobre toda a minha ramificação familiar. Traga a paz para dentro das nossas famílias. Traga a paz para as nossas almas, para os nossos corações. Dai-nos um coração manso diante da tua presença, Senhor. E vai agradecendo ao Senhor. Fala, obrigado, Senhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem tocado na minha vida. O Senhor tem visitado a minha casa. Obrigado pela tua presença, Jesus. Obrigado por ter me libertado pelo poder da tua cruz. A cruz, onde Cristo sofreu toda dor, é o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali. Então eu percebo que as dores em mim, em verdade, já estão na
como fomos convidados hoje, já no início dessa oração, caminhar com Jesus. Não só nessa quaresma, mas todos os dias, caminhar com Jesus os caminhos à cruz, desse altar, dessa redenção. Para mim, para você, para todos nós, essa redenção que vem nos libertar, que vem para nos transformar, que possamos pedir a Jesus que venha com o seu sangue curar, nos libertar de toda a negatividade que nos foi passado pela nossa herança, que veio dos nossos ancestrais, que veio até cada um de nós. Tudo isso que nós trazemos, aqueles momentos de uma tristeza, de uma angústia, que nós não sabemos de onde vem, de tantos pequenos vícios que nós carregamos e que nós não temos consciência da origem, que muitas vezes nós tomamos atitudes inesperadas, que até mesmo depois nós assustamos, né? Como é que eu fiz isso? Né? De que forma? Aquela palavra que eu fiz. Então que nós possamos pedir a Jesus, diante das santas armas à cruz, por este sangue redentor que nos lava, que escorre sobre a terra e que vem a cada um de nós. Toca Jesus e nos cura. Cura e quebra toda essa negatividade hereditária que nos vem e que muitas vezes nós não temos consciência deste fardo negativo que nós carregamos. Porque muitas vezes é o outro quem me vê nas minhas atitudes e eu muitas vezes não percebo. Então que nós possamos pedir essa cura e essa libertação diante das santas armas da cruz, caminhando com Jesus os passos à cruz, que nos leva à salvação, que nos leva à vitória sobre a morte espiritual, sobre a morte física e sobre a morte de tudo aquilo que nós trazemos como raiz dentro de nós e que, como eu já disse, muitas vezes desconhecemos. Que nessa oração que vamos fazer agora juntos de hoje, diante das santas armas à cruz, que nós possamos pedir, Senhor, liberta de tudo isso que eu trago aqui em mim, que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho consciência e que muitas vezes sai através das minhas atitudes, como se fosse uma explosão repentina. Então que nós possamos pedir, porque Ele nos dá. E nessa oração das santas armas à cruz, ter também a alegria de que nós temos um Deus que se colocou no meu lugar, no nosso lugar, para nos salvar. E sermos agradecidos porque Ele nos dá a vitória e nos ajuda na caminhada. Ele nos estende sempre a sua mão. Pai amado, divino Deus, que és Pai, Filho e Espírito Santo, te pedimos, toca com o teu sangue o nosso interior, lava a nossa casa, a nossa família e todos a nossa ancestralidade. Pelo poder das santas armas da cruz, que o inimigo seja afastado, destruído, rendido diante da tua presença. No momento em que teu Filho Jesus bebeu o cálice por nós, na hora em que o coroaram com uma coroa de espinhos agudos, vestiram-lhe um manto vermelho e colocaram em sua mão o cetro da irrisão e lhe bateram. Depois o amarraram em uma coluna e o açoitaram até perder as forças. Colocaram sobre os seus ombros o madeiro da cruz e o fizeram carregar rumo ao Monte Calvário, levando sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados. Deram-lhe vinho misturado com mirra e ele não o quis tomar. Foi ajudado por Cirineu. Foi chicoteado com um chicote de 12 pontas desde a flagelação até chegar ao Calvário. Carregou sobre si os ferimentos causados por nós. Subiu ao Monte Calvário em chagas vivas. Foi lançado ao chão sobre a cruz, pregado nela com grandes e rombudos pregos a duros golpes. De suas chagas jorrava o seu sangue. Por fim, suspenderam-no na cruz entre dois ladrões,
com uma placa escrita Israelita Nazareno, Rei dos Judeus. Todo transeunte que passava por ali meneava a cabeça. Sortearam sua túnica. Quando teve sede, embeberam uma esponja em uma jarra contendo vinagre, que foi levada à sua boca na ponta de uma vara. Morreu entre dois ladrões e seu lado foi traspassado por uma lança, de onde jorrou sangue e água que escorreu sobre a terra. O véu do templo se rasgou, fenderam as rochas. Aqueles que estavam mortos receberam a luz divina. Por tudo isso, Pai amado, nós te pedimos a nossa libertação, a nossa cura e a nossa conversão. Invoco o poder da Santa Cruz que remiu os pecados do mundo sobre as nossas vidas e as vidas do mundo inteiro. Envia, Pai amado, teu divino Espírito flamejante com seu fogo abrasador. Faz acontecer o seu cautério sobre as nossas almas, transformando as nossas vidas em vidas de obediência e santidade, e que nossas almas obedeçam somente à sua divina vontade. Pai amado, sela com o teu poder e com a tua salvação cada um de nós que somos teus filhos. Pelas armas da Santa Cruz somos curados. Por suas santas armas somos libertos. Pelas armas da Santa Cruz somos salvos. Que todo joelho se dobre diante das armas da Santa Cruz. Amém. Adoramos.